Olá pessoal, em tempos de coronavírus, em tempos de reclusão, em tempos de prisão domiciliar, vamos continuar a meditar no Salmo 23 com o livro A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen. Bom, quem entende melhor de inglês vai saber, mas não é Allen, tá? Bom, hoje estamos com o versículo Refrigera a minha alma. Então vamos continuar lendo aqui. Recebi uma carta que, entre outras, no final dizia assim: a vida acabou para mim durante aqueles anos, através de um processo vagaroso. Levei muitos anos para construir minha fé e agora ela morreu totalmente. Sou como uma casca vazia. Talvez a própria casca já tenha se acabado também. Gostaria de falar ao autor dessa carta a respeito do significado das palavras de Davi no Salmo 23. Refrigera a minha alma. Ele se lembra de quando o rebanho saía a pastar, cada ovelha tinha um lugar determinado na fila e durante todo o dia ela conservava a mesma posição. Algumas vezes, porém, no decorrer do dia, elas deixavam seu lugar e se aproximavam do pastor. Ele colocava a mão no focinho ou na orelha, coçava levemente, sussurrava alguma coisa a seu ouvido e depois ela, reconfortada e mais animada, voltava para o seu lugar na fila. Davi se lembra de como ele próprio estivera perto de Deus, de que como Deus o protegera quando saíra para enfrentar o gigante Golias e de como ele o guiara ao longo de sua caminhada para o sucesso. Depois disso, Davi passara a estar sempre muito preocupado, tornando-se mais capaz de cuidar de si mesmo e não sentia necessidade de uma dependência direta de Deus. Davi distanciou-se de Deus, depois pecou e isso o fez infeliz. O peso da culpa tornou-se insuportável. Então ele se arrependeu. Deus o ouviu, perdoou e restaurou a sua alma. Ele tornou-se um novo homem. A mente humana é muito semelhante ao corpo. Ela pode sofrer lesões. O arrependimento é uma ferida na alma. É uma ferida profunda, mas limpa, isenta de infecção. Uma ferida que cicatriza rapidamente, a não ser que penetre nela algum corpo estranho, coisas como amargura, autopiedade ou ressentimento. O pecado é outro ferimento. Quando eu quebro algum dos meus princípios de vida, estou ferindo a minha alma. Esta é uma ferida infectada, uma ferida que o tempo não cicatriza. O senso de culpa pode gradualmente destruir uma vida e torná-la uma casca vazia, sem conteúdo. E só existe um médico que pode curá-la. O Salmo 51 é a oração confissional de Davi. Esta frase, refrigera minha alma, pode ter ainda um outro significado. A versão inglesa diz, ele me restaura a vida. O espírito humano às vezes perde a vivacidade, como se esta fosse uma corda de relógio que se acaba. Nós perdemos nosso vigor e incentivo espiritual, ficamos menos dispostos a lutar contra as dificuldades, deixamos de atuar como verdadeiros soldados da fé. A vida consegue roubar a vitalidade das pessoas como se retira o suco de uma fruta, deixando apenas o bagaço. A pessoa fica só casca, não se sente mais entusiasmado por nada. O começo de um novo dia não lhe dá ânimo algum ou alento. A Bíblia diz que Deus criou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus pode e quer soprar nova vida naquele que está perdido. Só Deus pode fazer isso. Falando a um grupo de médicos em Atlanta, nos Estados Unidos, um dos médicos fez a seguinte declaração: o divã de um psiquiatra nunca pode tomar o lugar da igreja na função de resolver os problemas de uma sociedade frustrada. Refrigera minha alma.
Ele me restaurou a vida. Amém? Fiquem com Deus e eu volto amanhã com outro versículo do Salmo 23. Beijos.